vou começar agora a trazer uma palavra. E essa palavra, ela é uma palavra que o Senhor tem tocado muito no meu coração. Durante essa semana, eu tirei um tempo muito específico para ouvir o que o Senhor queria falar. O tema desse encontro de mulheres autênticas online, ele é de dentro para fora. E nós estamos realmente num período em que o Senhor está fazendo algo dentro de nós, para que Ele possa fazer algo através de nós. E talvez o que nós estejamos sentindo seja muito duro, seja muito difícil, mas isso é um trabalhar do Senhor. E eu queria compartilhar com vocês agora uma palavra sobre identidade. Nós temos escutado muito sobre sermos filhas, sobre paternidade, entendermos quem nós somos em Deus. Mas há algum tempo o Senhor tem falado assim: vocês não têm entendido a plenitude da identidade. E eu quero trazer para vocês uma plenitude. E eu quero falar hoje sobre sermos uma filha para o Pai, uma casa para o Espírito e sermos uma noiva para Jesus. Nós precisamos entender a plenitude de quem nós somos. Nós não somos apenas uma filha, mas nós somos a casa do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo. E nós somos também a noiva para Jesus. Estamos numa estação na terra em que muitos têm perguntado: será que é o fim dos tempos? E eu digo para você que nós não estamos no fim dos tempos, mas no princípio das dores. Muitos sinais têm acontecido. E quando nós entramos nesse período, nós precisamos reconhecer que nós somos a noiva e Jesus é o noivo. E então vai começar a fluir de dentro de nós um grito de Maranata, ora vem Senhor Jesus. E um grito de que a noiva precisa ser sem ruga e sem mácula. E que a noiva precisa ser santa e irrepreensível. Mas para isso nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos entender a nossa identidade plena. Não só filhas, mas a casa e a noiva. E eu queria compartilhar conosco, se você puder, abre em Esther 2. Eu queria compartilhar algo que o Senhor tem falado comigo. Nós vamos agora ler o capítulo 2 de Esther. E eu queria trazer um contexto para a gente. Esther, ela era uma menina órfã, ela perdeu o pai e a mãe. Ela era judia, ela era hebreia. E por não ter o pai e a mãe, o primo dela, Mardoqueu ou Mordecai, adotou ela. E a palavra diz que ela era uma mulher formosa e de boa aparência. E eles moravam num lugar onde o rei daquele lugar era o rei Assuero, ou o rei Xerxes. E esse rei, ele era extremamente poderoso. E a palavra diz que o seu governo vinha desde a Índia até a Etiópia. E ele dominava todo aquele lugar. E ele tinha uma rainha que se chamava Vasti. E a palavra diz que o rei, ele fez um banquete, chamou várias pessoas para estar com ele, preparou tudo de primeira linha, com o melhor que ele podia fazer. E quando ele estava fazendo o banquete, ele mandou chamar a rainha para aparecer na presença dos reis, porque ela era muito linda. Mas quando ela foi chamada, a palavra diz que ela negou, e ela não foi. E por isso, o rei ficou indignado e pediu conselhos para os seus conselheiros. E então eles decidiram fazer um decreto que nunca mais, um decreto irrevogável, que nunca mais
Vasti poderia se tornar uma rainha de novo. E eles fizeram um decreto, espalharam esse decreto para que as mulheres não fizessem o mesmo com seus maridos, que elas atendessem um pedido dos seus maridos. E então começa o capítulo 2, e eu queria ler aqui com você, e diz assim: passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera, do que se tinha decretado ao seu respeito. Então disseram os servos do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas, e ponha o rei oficiais em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isto pareceu bem aos olhos do rei, e ele assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos, que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Hadassá, que é Ester, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência, de bela presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu que, divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, os cuidados de Hegai também levaram Ester à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele. Por isso, se apressou a dar-lhe os seus enfeites, e os seus quinhões, ou porções, como também em lhe dar 7 moças de respeito da sua casa, da casa do rei. E fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ester, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Ester passava e do que lhe sucedia. E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias, e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois vinha a moça ao rei, dava-se-lhe tudo quanto ela desejava, para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava, e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob o cuidado de Sagás, camareiro do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abigail, tio de Mardoqueu, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, a sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Ester mais que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Essa palavra é uma palavra
extremamente poderosa. E eu sei que vocês já ouviram ministrações, inúmeras ministrações a respeito de Esther. Mas eu queria compartilhar algo que Deus falou comigo, uma revelação que eu tive no meu particular. E eu queria compartilhar isso com vocês. Quando a gente fala de Deus Pai, Deus Espírito e Deus Jesus, Deus Filho, como eu já disse aqui, nós precisamos entender a nossa identidade em cada um deles. Eles têm a mesma essência, mas eles são pessoas diferentes. E cada um deles tem um papel diferente na nossa vida. E aqui nesta passagem, eu queria trazer para a gente a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo através de Esther. Como a gente pode ver, o rei, ele representa Jesus. Porque mais para frente a gente vai ver que ela precisou fazer um jejum para entrar na presença do rei, para que ele levantasse o cetro e ela não fosse morta. E a gente já tem essa revelação de que o rei Assuero representa Jesus. Esther representa a noiva. Mas quando eu estava lendo aqui e que eu vi que a Esther, ela foi adotada pelo seu tio, eu entendi de Deus que Mordecai representa o nosso pai. Quando Esther estava sozinha e não tinha mais mãe e não tinha mais pai, o seu tio olhou para ela e cuidou dela, adotou ela. E é assim que o nosso pai faz conosco. Quando Jesus morreu naquela cruz, ressuscitou, e nós o aceitamos, o reconhecemos e o declaramos como nosso Senhor e Salvador, automaticamente o véu se rasga e um espírito de adoção vem sobre nós, e nós acessamos a filiação, e não tem mais intermediário, porque nós temos acesso livre ao Pai. E a palavra diz aqui que ela era de boa aparência e formosa. E o que eu entendo aqui, não tinha só uma aparência física, mas também de coração. Quando nós somos adotados pelo nosso Pai, quando nós aceitamos a paternidade do nosso Pai, nós nos tornamos lindas, de boa aparência. Nós nos tornamos com um coração bom, com um coração que agrada as pessoas. E aqui diz que Mardoqueu encaminhou Hadassa ou Esther para o palácio. E o que eu entendo aqui é que, assim como Mardoqueu indicou e direcionou a Esther para o seu destino, que era ser uma rainha, o nosso Pai faz conosco. A paternidade nos traz direção, nos traz foco, nos traz um lugar de destino. O nosso Pai afirma quem nós somos. O nosso Pai, Ele mostra quem a gente é nele. O nosso Pai traz para fora os nossos dons e os nossos talentos. E a palavra diz que mais para frente, quando Esther já estava lá no palácio, ela não disse quem ela era, porque Mordecai havia direcionado ela: não fale a nossa origem, a sua origem. E ela obedeceu. E isso mostra que ela era obediente. E assim como Esther foi obediente, nós precisamos ser filhas obedientes. O que é que o Pai tem pedido para você? O que é que o Pai já tem dito para você fazer e você ainda não fez? Não importa o que está acontecendo na terra, não importa o que tem acontecido, especialmente com você. Obediência não tem a ver com circunstâncias, obediência tem a ver com posicionamento. Obediência tem a ver com reconhecer quem Ele é e reconhecer quem você é. O Pai está nos chamando para sermos filhas obedientes. Se há necessidade de renunciar, renuncie. O Senhor está dizendo: renuncie. Eu sou o teu Pai e eu te amo. Eu te dou um destino, eu te dou um propósito, eu te dou um foco. Mas a palavra aqui diz também que Esther, o rei estava procurando mulheres virgens e formosas.
E então Esther, ela é chamada também. E quando ela chega logo no palácio, a palavra diz que tem Hegai. Hegai era um eunuco, o guardião das mulheres. Como elas eram virgens e elas não podiam ter encontrado nenhum homem antes, elas tinham que ser guardadas para o rei. E a palavra diz assim, que quando ela chega lá, Hegai olha para ela e já encontra graça. E então, olha só o que acontece com ela. Vou ler a partir do 8, fala assim: sucedeu que, divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, aos olhos de Hegai, e alcançou graça perante ele. Por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus quinhões, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther era obediente. Quando você obedece o Pai, a graça está sobre você. Quando a gente obedece a graça, ela anda conosco. E onde quer que a gente vá, não importa quem seja, eles vão olhar para a gente e vai encontrar graça. As portas se abrem. Os céus invadem a terra. E então as portas se abrem. E os corações duros, eles começam a amolecer. Nós precisamos ser obedientes. E quando ela chega, Hegai olha para ela e encontra graça. E a palavra diz que ele se apressou. E ele deu enfeites para ela. E ele deu a porção dela. E ele também escolheu 7 mulheres, as melhores mulheres da casa do rei, para cuidar dela, para fazer o que ela precisasse. Quando eu estava lendo essa passagem, eu senti uma presença muito forte, e o Espírito Santo disse assim comigo: o Hegai me representa. Hegai, o guardião das mulheres aqui, ele é como o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos adorna. O Espírito Santo, ele nos cuida. O Espírito Santo, ele nos direciona. O Espírito Santo libera graça. O Espírito Santo guarda a gente. O Espírito Santo é aquele que abre os caminhos. O Espírito Santo está disponível para a gente. Quando Jesus ascendeu, ele disse que o Espírito Santo estaria conosco para sempre. Estaria conosco para nos ajudar, para nos aconselhar, para nos consolar. Ele é o Espírito da verdade, ele está disponível para nós. O Espírito Santo, ele está dentro de nós. Ele não depende de uma imposição de mãos, ele não depende de um culto presencial, ele não depende de ninguém, ele é Deus. E se você permitir, ele vai fluir de dentro de você. O Espírito Santo está aqui agora, e ele está dizendo: eu estou aqui, estou te adornando. Talvez seja muito dolorido o teu processo, talvez você não esteja aguentando mais, mas ele está te adornando. E olha só que interessante, quando eu li 7 mulheres, e quando eu vi que ele escolheu as melhores, na hora eu entendi. O Espírito Santo, além de disponibilizar para a gente tudo o que precisamos, ele disponibiliza os 7 Espíritos de Deus. Essas 7 mulheres representam 7 Espíritos de Deus. Agora, se você puder, abra comigo em Isaías 11. Olha só quem são os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus está disponível para nós. Capítulo 11. Olha só o que diz a palavra. Porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Os 7 Espíritos de Deus
está disponível para nós. Eles vêm para nos ajudar em tudo que precisamos. O Espírito Santo está cuidando de nós, está liberando os 7 Espíritos de Deus. Existe agora um mover muito forte de temor. O temor do Senhor está sendo revelado para a igreja. Não importa se você está dentro da sua casa, se você perdeu o seu emprego, se está tudo difícil para você, se você tem uma enfermidade, os 7 Espíritos de Deus, o Espírito Santo de Deus está disponível para nós. E não depende de um templo físico, porque o Senhor está dentro de nós. Agora olha só o que diz no versículo 12, Esther 2, versículo 12. Vamos para o 11, fala assim: e passeava Mardoqueu cada dia do pátio na casa das mulheres, para se informar de como Esther passava e do que lhe sucedia. Mardoqueu representa o nosso pai. Todos os dias ele passava para ver como Esther está. O pai, todos os dias, todos os minutos, ele está ao nosso redor e nos perguntando como você está. Ele quer relacionamento conosco. Ele está dizendo assim: eu estou aqui, conversa comigo, eu quero saber como você está. Não só o Espírito Santo, mas o Pai também. No 12 fala assim: e chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpririam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias, e com as coisas para a purificação das mulheres. A Esther era uma plebeia, assim como as outras virgens, e para se tornar uma rainha, elas precisavam passar por um período de purificação, um período de embelezamento. E então elas eram selecionadas e ficavam ali com Hegai. E 6 meses elas ficavam imersas no óleo de mirra, para que a pele mudasse. E sabe o que significa mirra? Mirra é uma árvore frondosa, bem grande, e ela tem alguns princípios. A mirra, ela tem um poder curativo muito grande. Os antigos usavam a mirra para fechar feridas, hematomas, para tirar cicatrizes do corpo. A mirra também tem uma representação de purificação. A mirra também, ela tem um cheiro muito forte. Então, imagina ela ficar 6 meses imersa naquela mirra. Depois daquilo, a pele estava outra, limpa, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, sem nenhuma imperfeição. E o que eu entendo aqui é que nós estamos passando um período em que a noiva de Jesus, em que a igreja de Cristo está imergida na mirra de Deus. Nós estamos imergidos, esse período que estamos vivendo é um período de imersão na mirra. O Senhor quer tirar aquele cheiro que não agrada. O Senhor quer curar a sua noiva. O Senhor quer curar os nossos corações. Existe um tempo propício para isso, é um tempo de graça. O Senhor está falando: vocês estão na mirra. Curem-se. Aproveitem esse tempo. Eu quero que vocês sejam como uma noiva que tem um cheiro agradável a mim. O Senhor está mexendo em tudo, em tudo, em tudo dentro de nós. E Ele está tirando as imperfeições. Eu sei que dói. Eu sei que não é fácil você lidar com as pessoas da tua família, você lidar com as circunstâncias, com você mesmo. Mas a mirra está te preparando para algo poderoso. Então ela ficava 6 meses na mirra e 6 meses com produtos de beleza, com embelezamento. É o que o Senhor está fazendo conosco. O Espírito Santo está nos embelezando. O Espírito Santo está fazendo a obra em nós. Agora olha que interessante. Elas tinham que ficar 12 meses. Sabe o que significa o número 12? 12 significa governo. Sabe o que o Senhor está fazendo com a igreja? Dando autoridade para governar.
Nós precisamos nos levantar como uma noiva limpa, sem ruga, sem mácula, irrepreensível e santa, uma noiva com autoridade para governar. Nós fomos chamados para o governo, mas ainda não entendemos quem nós somos. Nós precisamos entender que somos a noiva, que precisamos do Espírito Santo. Quando o corpo de Esther está ali, passando na mirra, no embelezamento, é o corpo dela, o templo do Espírito Santo está sendo trabalhado. O Senhor está moldando o nosso templo de dentro para fora. Está chegando um tempo de governo, um avivamento está chegando e a igreja do Senhor precisa ser gloriosa. O nosso objetivo é chegar em Efésios 5:27, que diz que a noiva gloriosa do Senhor é sem ruga, sem mácula, santa e irrepreensível. O Senhor está nos moldando, permita o moldar do Senhor. 12. O governo de Deus. Agora é tempo de receber autoridade, governo. Ninguém tem autoridade sobre aquilo que não venceu. Nós conquistamos autoridade quando vencemos aquilo que estamos lutando. A maior luta que você está vivendo vai ser sua maior área de autoridade. Permaneça, não desista, continue, o processo vai acabar e vai chegar um momento que o governo de Deus vai ser nítido sobre você e tudo que você declarar vai acontecer e tudo que você colocar a sua mão vai virar ouro. Quando você declara cura vai acontecer e as pessoas da tua casa vão reconhecer que você é a noiva de Jesus. E você não vai precisar falar tanto de Jesus, porque você será noiva, como Ele, uma com Ele. E para terminar, fala assim no 13: desta maneira, pois vinha a moça ao rei, dava-se-lhe tudo quanto ela desejava para levar consigo da casa das mulheres. À tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres sob os cuidados de Sagaz, camareiro do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto haviam. Sabe o que está dizendo aqui? Esther entendeu o propósito dela. Esther entendeu que ela tinha um destino. Quando Esther passou por aquele período de 6 meses na mirra, 6 meses se embelezando, ela entendeu para que ela nasceu. E ela sabia que Hegai queria o bem dela e que Hegai estava dando diretrizes para que ela se tornasse uma rainha. E então ela ouviu exatamente o que Hegai fazia. Nós precisamos ser como Esther, ouvir o que o Espírito Santo está dizendo, fazer o que o Espírito Santo está ordenando. Eu sinto que agora, sabe, não é um momento de ficarmos pedindo nada, mas de obedecer. Obedece, 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 e então tudo o que precisamos virá. Esse é um momento de termos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E então Esther achava graça, alcançava graça aos olhos de todos quanto a olhavam. Se nós obedecermos ao Espírito Santo, passarmos por esse processo, o mundo nos verá como uma noiva gloriosa. Todos que olharem para nós serão agradados de nós, e a nossa família será alcançada sem dizermos uma palavra. Obedeça ao Espírito Santo. E então, assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais que a todas as mulheres. Alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra aqui está dizendo, não foi só Esther que foi escolhida, várias virgens formosas foram escolhidas.
mas ela encontrou graça, porque ela tinha identidade de filha através de Mordecai. E então ela encontra graça também por causa de Hegai. E ela foi escolhida, mas não tinha só ela. E a pergunta que eu quero fazer para você, e eu fiz para mim mesma, o Senhor fez essa pergunta para mim: que noiva sou eu? Eu sou a noiva de Cristo como Esther? Ou eu sou uma outra noiva que não obedece 100%? Não é porque nós somos cristãs e nos intitulamos que somos a noiva de Jesus, significa que realmente somos a noiva que Jesus quer que sejamos. Será que você é a noiva gloriosa? Aquela que vai se casar com Jesus, aquela que vai ter a festa das bodas do Cordeiro, aquela que vai receber uma coroa de governo, aquela que tem autoridade. Será que você é essa noiva? Ou será que você é aquela que faz o que você quer? Ou será que você é aquela que não obedece? Ou será que você é aquela que não quer fazer aquilo que o Senhor tem pedido para você? Se você está se vendo como uma outra noiva, esse é o tempo de você se arrepender e voltar para o centro da vontade do Pai. Ele está dizendo: levante-se, noiva minha, uma noiva gloriosa, sem ruga, sem mácula, santa e irrepreensível. O Senhor está levantando nesse tempo que se guarda para o noivo, que obedece o noivo e que espera o noivo e não se distrai. Nós temos que ser como Esther, que onde passa agrada e exala o bom perfume. Começando dentro da nossa casa. Não queira agradar os de fora primeiro, antes de agradar os de dentro. É de dentro para fora. O Senhor quer colocar uma coroa em nós. Uma coroa de governo, uma coroa de realeza. Mulheres, levantem-se, esse é o nosso tempo. O Senhor está dando uma oportunidade para que nós sejamos plenas nele, filhas, casa e noiva. Se levantem, que as mulheres da nossa nação, que as mulheres do mundo inteiro se levantem. Se levantem. Mulheres, esse é o tempo, o Senhor está chamando, dizendo: noiva, acorda, se prepara. Eu quero fazer agora uma oração. E se você está aí assistindo, levante suas mãos, faça o que você sentir, põe a mão no teu coração. Eu quero declarar agora, em nome de Jesus, que a nossa identidade vai vir sobre nós. Pai, o Senhor é o nosso papai. E assim como Esther, que foi adotada, o Senhor nos adotou também. E o Senhor nos ama tanto, tanto, Senhor, que o Senhor nos mostra o nosso propósito, nos direciona, porque o Senhor conhece o futuro, e o Senhor sabe o que é melhor para nós. Então eu peço, revela quem nós somos e revela quem o Senhor é, que nós possamos nos ver através dos seus olhos, das suas lentes. Espírito Santo, que o Senhor possa completar a obra que começou em nós, e que cada mulher agora aceite o processo de governo, o processo de mirra, o processo de embelezamento. Que nós não desistamos do que o Senhor está fazendo em nós. E eu declaro agora um espírito de fortaleza, que os 7 espíritos de Deus flua em você, e que você tenha conselho, e que você tenha fortaleza, e que você tenha entendimento e conhecimento, e que você tenha temor do Senhor. Jesus, nós queremos te ver, não apenas como aquele que morreu na cruz, mas nós queremos olhar para o Senhor como aquele que ascendeu e é glorioso. Nos dá a revelação de quem o Senhor é, através do livro de Apocalipse, aquele que é poderoso, aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele que governa, aquele que tem todo o poder e é digno de abrir os selos. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o profeta, a resplandecente estrela da manhã.
que você consiga enxergar que os olhos do Senhor são como chamas de fogo de amor por você e por mim. Que o amor de Jesus agora possa te tocar e te atrair. Abra a sua porta e deixe-o entrar como seu noivo. Deixe-o entrar como seu noivo. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa trazer uma mudança de dentro para fora. Amém? Amém.